Olá, terceiro vídeo do curso Alma de Parto, Parto como Sagrado. Vimos o símbolo, a ausência do símbolo, que é o simulacro, e agora o sagrado. O que é o sagrado? Segundo Mircea Eliade, que foi um dos maiores historiadores das religiões do século passado, o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. E é lá que nós atingimos a dimensão do significado das nossas vidas, das nossas ações. O sagrado é essa dimensão do ser na qual encontramos o sentido último das coisas. O sagrado está no âmago de todas as religiões. Né? Tem um estudioso, inclusive, que dizia que a gente pode, que a ideia do sagrado é ainda mais importante do que a ideia de Deus. A gente pode não ter uma ideia clara de Deus, não saber, não explicitar e não aprofundar, mas todas as religiões têm uma separação nítida entre o que é sagrado e o que é profano. E nesse sagrado está, na verdade, está a essência de tudo. E eu quero contar a esse respeito o sonho de uma pessoa que eu atendo e que está nesse processo de autodescoberta, de questionamento, de aprofundamento de si, no qual ela sonha que algumas pessoas estão chamando. Tem pessoas que a chamam para ir para uma tal igreja, outros que chamam para ir para uma outra igreja, outros para uma outra igreja, e ela diz: não, eu não quero ir, eu prefiro ficar aqui com as minhas essências. E ela trabalha, ela usa os óleos essenciais, e ela no sonho estava mexendo com umas gotinhas. Essências. O que é essência? Senão o âmago das coisas, o que realmente representa o que a coisa é. Né? Da essência vem tudo o resto. Então, nessa essência está o sagrado. Qual é a essência da nossa vida, do nosso estar no mundo, dessa terra, desse cosmo? É a essas perguntas que as religiões querem responder, tentam responder cada uma do seu jeito. Qual é a essência da nossa vida? Então, o sagrado está nisso. E vamos agora ver dois sagrados. O sagrado são duas visões do sagrado extremamente famosas, né? E muito importantes, e que eu achei condizentes com as duas formas de abordar o parto. Uma, a obstetrícia medicalizada, e a outra, a obstetrícia humanizada. Como assim a obstetrícia medicalizada, tecnocrática, tem algo de sagrado? Antes de me devorarem e fecharem o vídeo, um momento de reflexão. Os médicos, todo o sistema, todo esse aparato, ele é feito por pessoas, eles são todos seres humanos, né? Provavelmente são muitos deles mais esclerosados em suas mentes, em seus corações, do que outros que estão tentando abrir a cabeça para uma nova abordagem do parto, para uma nova relação com mulheres e bebês. Entretanto, todo mundo é humano. E se nós estamos aqui dizendo que para fazer realmente o parto ser humanizado, precisamos incluir uma outra dimensão que é mais humana do que simplesmente ver o parto como fisiológico, nós precisamos incluir todo mundo. Todo mundo é feito da mesma maneira, somos todos iguais. Isso significa, então, que essa dimensão do parto, essa visão do parto medicalizado, ela não é assim somente, eu não quero excluir nada, novamente, eu não excluo que existe um jogo de poder, que existem interesses econômicos, que existe medo do novo, mas além da psicologia do ego, além da sociologia, das relações econômicas, políticas, etc., eu estou só adicionando um outro ponto de vista, que é mais profundo e mais sutil, e que eu considero importantíssimo, tanto quanto os outros. Que é o seguinte, existe uma visão do sagrado que foi formulada por uma teólogo protestante no começo do século passado, na segunda década do século passado,
Esse teólogo chama-se Rudolf Otto. Ele estudou o sagrado a partir do seu lugar social, do seu gênero, do seu tipo de religião. Ele é um protestante, que é diferente de ser católico ou de ser de outras religiões. Ele estudou o sagrado e ele descobriu que o sagrado tem dois aspectos. O aspecto aterrorizador e o aspecto fascinador. Por um lado, o sagrado aterroriza, porque ele se apresenta como uma experiência, como algo totalmente outro e nos assusta. E não só outro, como algo totalmente avassalador, poderoso, majestoso. A experiência do sagrado nos faz sentir criaturas, e como criaturas impotentes, pequenas, frágeis, precárias. Daí o sagrado assusta. Por outro lado, o sagrado atrai, fascina, interessa, emociona. E nessa duplicidade de tendências, uma fugir a se afastar do sagrado e a outra se aproximar, surgem os ritos. Os ritos servem para nos permitir acesso e, ao mesmo tempo, nos proteger do sagrado. E existe uma série de ritualística, todas as religiões têm os seus rituais, que são feitos por determinados objetos, vestimentas, gestos, palavras. Agora, vamos olhar para como os médicos tradicionais abordam o parto. Não estão eles assustados? Não estão eles enrijecidos em seus rituais para que tudo corra de uma certa maneira para evitar o desastre, para evitar a experiência avassaladora de algo que foge completamente ao seu controle, porque temos que lembrar que a medicina atual está centrada na ideia de que o profissional controla o processo, e a verdade é que a gente não controla o parto em particular, que é a vinda, o dar à luz uma vida, é um tapa na cara essa mentalidade, porque mostra o quanto a vida foge do nosso controle. Quer dizer, nós tornamos um evento magnífico, que é certamente ordinário, mas é certamente absolutamente extraordinário, como aquele de dar à luz um novo ser humano, em algo banal. Mas isso é conveniente para manter as nossas emoções sob controle. Ao mesmo tempo, o parto fascina essa medicina, né? Por isso que a gente tem que estar deitadas. Eles estão sempre nesse lugar de poder eles querem possuir os segredos da natureza do corpo feminino. Então, quando a humanização chega e questiona isso tudo, a reação desse sistema médico é quase de ultraje, de estarem ofendidos, ultrajados. Como assim? Eles não vão conversar no plano do debate científico. Na verdade, tem até pouco valor. Tanto é que verdades científicas são tranquilamente desconsideradas, porque a questão se coloca em outro plano que não é nada racional. Existe uma tensão no âmago que remete a essa experiência de algo sagrado, misterioso, portentoso, assustador, do qual temos que nos proteger. Daí o avental branco, daí todas as máquinas entre o profissional e a mulher, daí todas essas parafernálias e todos os rituais que servem para proteger e isolar o fenômeno do resto. E o médico se coloca como o sacerdote, o mediador entre as duas realidades, a profana do dia a dia, que fica fora da sala parto, e a misteriosa, apavorante experiência do sagrado, que fica dentro da sala parto, que está protegida como um bunker de algo perigoso. Agora, essa visão do sagrado é uma visão cristã, né, que nós conhecemos de forma diluída, talvez, mas que faz parte do imaginário coletivo. Mircea Eliade faz um estudo completamente diferente. Primeiro, ele trabalha com os povos primitivos, né?
E o que ele descobre, a forma como ele percebe a experiência do sagrado desses povos, que ele chama por estarem, que estão numa mentalidade arcaica, que na verdade é uma forma de pensamento não racional que ainda existe no nosso nível psíquico inconsciente, é uma experiência de sagrado completamente diferente. Para esses povos primitivos, o sagrado não é algo assustador, é sim algo do qual a gente tem que ter acesso através de determinados rituais. Como sempre, todas as religiões têm uma intermediação, tem que ter uma ponte entre sagrado e profano. Mas o sagrado não é o que assusta, apavora, te faz esmagar lá no chão como criatura, um verme que tem que se assustar diante do Todo-Poderoso. Não. O sagrado é aquilo que dá consistência à nossa vida. Então, imaginemos uma árvore de ponta cabeça. As raízes da árvore não estão na terra, estão no céu. E a terra e a copa está para baixo. A copa é tanto mais verdejante, bonita e grande, quanto mais nutrimento ela obtém das raízes que estão no céu. O sagrado é o que dá nutrimento à nossa realidade concreta, banal, cotidiana, profana. Então, periodicamente, é preciso ter rituais para acessar, para nos molharmos nas águas, na fonte da sagrada, nos renovarmos, ganharmos força, vitalidade, regeneração e etc. Então, essa visão do sagrado é uma visão na qual o sagrado é o que dá sentido ao dia a dia, é o que faz com que essa realidade funcione e esteja coesa e não um conjunto de fatos, de experiências que não tem sentido nenhum. Porque o que é real, o que é concreto, que se pode tocar e ver, né, acessar com os nossos 5 sentidos, ele existe, mas também ele não existe. Tanto é que nós, cotidianamente, não percebemos um monte de coisas que são concretíssimas, mas como para nós não fazem sentido ou não vemos sentido nelas, não existem para nós. Então, existir é mais do que simplesmente existir fisicamente. É ter um sentido. E o sentido não é uma coisa assim, que você vai no dicionário, pega a palavra, tem um sentido, não. O sentido do qual estamos falando, ele é coerente dentro de um todo. Então, é uma totalidade de sentido na qual a vida individual de cada um entra e ganha sentido. E assim, cada gesto, cada momento da vida individual de cada um ganha sentido dentro da totalidade da experiência de vida de cada um, que por sua vez se integra numa totalidade maior que é a coletividade humana, que por sua vez se integra numa totalidade maior que é a Terra, o cosmos e etc. Então, esta é a visão de Mircea Eliade. E agora vamos ver o parto humanizado. É isso que acontece no parto humanizado. Quando a gente fala de empoderamento feminino, de transformação da mulher através do parto, é isso. Num parto que acontece como deveria acontecer, que promove essa experiência, a mulher é como se ela se molhasse nessa dimensão. E ela renasce. Quantas vezes a gente lê relatos de parto em que as mulheres renascem? Dizem, renascemos, eu e meu marido, ou eu renasci. Esse renascimento é porque ela acessou uma dimensão que é absolutamente transordinária, extraordinária, através de toda a circunstância, que é o parto. A circunstância é o parto, é todo o trabalho de parto, é a dor, é o tempo, é o ambiente, são as pessoas, é o estado dela, é o que ela processou antes de chegar lá, tudo isso é a circunstância, ou melhor, o ritual, que faz com que ela finalmente tenha a experiência. Essa experiência é importante. Ela é mais importante, muito mais importante do que o parto fisicamente em si. Porque esta é a experiência que vai reverberar ao longo dos anos em sua vida, que vai modificá-la como pessoa, vai transformá-la em uma nova pessoa e geralmente, gente, numa pessoa melhor. Nunca vi um parto que transforme numa mulher numa pessoa pior, a menos que o parto não tenha sido desejado, a gravidez não tenha sido desejada e não estamos aqui falando mais de humanização.
Então, existe uma dimensão sagrada da nossa vida que se manifesta no corpo feminino. E estamos aqui dando uma virada de página na nossa história religiosa ocidental, que sempre viu o corpo não como lugar do divino, mas como lugar do diabo. A humanização nos ajuda a mudar essa concepção e a ter experiência de uma nova dimensão do espiritual. A gente vai ver em outro vídeo. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau!